E se eu te dissesse que alguns animais têm garras mais longas que o seu braço? No distante período Mesozoico, o dinossauro Therizinosaurus possuía garras realmente gigantes nos membros dianteiros. Elas chegavam a cerca de 1 metro de comprimento. Pense bem, garras mais longas que o seu braço. Entre os mamíferos atuais, o recorde pertence ao tamanduá. Suas garras dianteiras medem cerca de 10 centímetros e são usadas para rasgar formigueiros com um único golpe ou para se defender de onças. Entre as aves, a campeã é a arpia sul-americana, com longas garras negras que chegam a 12 centímetros, usadas para agarrar suas presas. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa ave impressionante. Se a floresta tropical tivesse seu próprio predador de topo, não seria uma onça pintada ou uma sucuri. Seria a arpia. A arpia caça na densa copa das árvores da América do Sul e Central. Ela não plana preguiçosamente sobre a floresta. Ela se lança através dela, zigue-zagueando entre os galhos, com uma agilidade impressionante para seu tamanho. Então, quando a presa é avistada, preguiças, macacos e até iguanas, ela ataca. O impacto é devastador. Um golpe dessas pernas pode quebrar ossos e encerrar a perseguição instantaneamente. O que é ainda mais assustador é o quão silenciosamente ela se move. Suas penas são construídas para abafar o som, tornando-o quase impossível de ouvir antes que ele já esteja descendo. Apesar de seu poder, esta ave raramente é vista. É esquiva, frequentemente nidificando a centenas de metros acima do solo da floresta. Mas quando aparece, deixa uma impressão. Parte mito, parte monstro, inteiramente real. Esta não é uma ave com a qual você tropeça, é uma ave que te encontra, se você tiver o azar de entrar em seu domínio. Uma criatura que parece ter nascido em um mundo de fantasia, mas reina nas selvas reais da Terra. Voando alto sobre os Alpes, o Himalaia e as montanhas da África, o abutre barbudo, ou abutre barbudo, é uma figura impressionante. Com penas cor de ferrugem, uma mancha preta semelhante a uma barba sob os olhos e asas que se estendem por quase 3 metros. Ele se parece mais com uma criatura de um mito nórdico do que com um animal de verdade. Mas é o que esse pássaro faz que realmente impressiona. O abutre barbudo come ossos. Não apenas restos ou tutano, mas ossos inteiros, quebrados, engolidos e digeridos. Para chegar à parte boa, ele pega ossos grandes e os joga de grandes alturas sobre as rochas abaixo, quebrando-os com a gravidade como seu martelo. Esse comportamento não é raro, é rotineiro. O pássaro aprende quais rochas são as melhores, retorna a elas com frequência e até ajusta sua altitude para a pausa perfeita. Em casos raros, foi relatado que ele deixou cair ossos perto ou acima de humanos e animais, levando a histórias, algumas antigas, sobre o pássaro causando acidentes fatais. O ácido estomacal do abutre barbudo é mais ácido do que o fluido de bateria, permitindo que ele dissolva lascas de osso como sopa, e isso o torna um dos recicladores mais extremos da natureza. Enquanto outros abutres desfiam carne, o abutre barbudo termina o trabalho. Com asas quase silenciosas, ele cruza as correntes térmicas, procurando não apenas por animais mortos, mas também por sobras. E quando se move, não parece frenético ou necrófago, parece majestoso, deliberado e intocável. Ele é adorado e temido há milhares de anos. Em sepultamentos celestes tibetanos, é até visto como uma escolta sagrada para a vida após a morte. Mas, mitos à parte, esta é uma ave altamente inteligente e implacavelmente eficiente que evoluiu para fazer uma coisa: transformar ossos em combustível. Nas profundezas das florestas tropicais da Austrália e da Nova Guiné, vive um pássaro que parece ter saído diretamente de uma sequência de Jurassic Park. É enorme, tem um capacete em forma de chifre na cabeça e ostenta penas pretas profundas com um toque de azul neon e vermelho ao redor do pescoço. Mas não se deixe enganar por sua aparência extravagante. O casuar é frequentemente chamado de ave mais perigosa do mundo, e não sem razão. Com cerca de 2 metros de altura e pesando cerca de 60 quilos, esta ave incapaz de voar se move pela selva como um predador pesado. Tem pernas poderosas, feitas para correr e saltar, mas o mais aterrorizante são as 3 garras em cada pé, especialmente a interna. Uma garra semelhante a um punhal, que pode crescer até 13 centímetros de comprimento. Essa garra não é para se exibir. Quando o casuar se sente ameaçado, ele não corre. Ele se lança para a frente com um coice bípede que pode cortar a vegetação densa ou a carne. Essas aves não procuram encrenca. Elas preferem ficar escondidas, alimentando-se de frutas caídas, pequenos animais e fungos. Mas chegue muito perto durante a época de nidificação ou bloqueie sua rota de fuga e você estará em sério perigo. Os casuares são conhecidos por perseguir pessoas a toda velocidade, pulando e chutando com força suficiente para derrubar um adulto. Até mesmo tratadores experientes os tratam com extrema cautela. Na natureza, eles são assustadoramente silenciosos quando se movem. Mas se estiver por perto, você poderá ouvir um som mais sentido do que ouvido. Um estrondo profundo que bate no peito e é um dos chamados de pássaros de menor frequência da Terra. Ele já foi comparado ao design de som usado em monstros de filmes, o que faz sentido considerando a aura pré-histórica desse pássaro. Seu casco, a estrutura semelhante a um capacete em sua cabeça, não serve apenas para a aparência. Ele os ajuda a atravessar florestas densas, captar sons de baixa frequência
e possivelmente até mesmo serve como um símbolo de status durante a época de acasalamento. Tudo no casuar grita, feito para a sobrevivência. Esta não é uma criatura de fantasia ou lenda. É real, está aqui e está equipado com armas naturais afiadas o suficiente para manter a maioria dos predadores. E pessoas longe. Se uma pessoa tiver o azar de provocar não estará lidando com um pássaro. Ela estará diante de uma relíquia viva da evolução, armada com garras que podem rasgar e instintos que não hesitam. O casuar não precisa voar, ele já domina o solo. O avestruz é frequentemente considerado um pássaro desajeitado e descomunal que enterra a cabeça na areia. Esse estereótipo não poderia estar mais longe da verdade. Na realidade, esse pássaro é uma ameaça imponente, com 2,7 metros de altura e 136 quilos. É o maior pássaro da Terra e um dos mais perigosos. O que torna o avestruz tão mortal não é apenas o tamanho, são as pernas. Cada uma é como um ariete com mola, capaz de desferir um chute para a frente, com força suficiente para estilhaçar ossos. Na ponta dessas pernas há 2 dedos, um dos quais armado com uma garra afiada, o suficiente para rasgar a pele. E essas aves não apenas chutam, elas chutam com precisão e velocidade. Um avestruz encurralado não recua. Ele ataca com golpes rápidos e brutais, direcionados ao tronco ou à cabeça. Na natureza, os avestruzes podem correr a mais de 64 km por hora. Eles usam essa velocidade para escapar de predadores, mas quando a fuga não é uma opção, eles lutam. Em algumas partes da África, até mesmo predadores de topo, como leões, pensam 2 vezes antes de perseguir um avestruz adulto. As patas da ave podem facilmente derrubar um animal grande no chão, ou algo pior. Os avestruzes também são altamente territoriais, especialmente durante a época de reprodução. Fazendeiros e tratadores de zoológicos sabem o quão arriscado é se aproximar de um avestruz macho guardando seu território. A ave abaixa a cabeça, sibila como uma cobra e então ataca, às vezes sem aviso. Apesar de não ter o poder de voar, os avestruzes são bem adaptados à vida em terra. Suas pernas fortes são sustentadas por coxas grossas e musculosas. Sua visão é aguçada e eles podem detectar ameaças a centenas de metros de distância. Com um cérebro construído mais para o instinto do que para a razão, eles agem de forma rápida e agressiva quando provocados. As pessoas frequentemente confundem seus olhos grandes e cílios longos com inofensividade, mas essa ilusão desaparece rapidamente em um confronto. Em certos incidentes, pessoas foram lançadas para longe por um único golpe. O dano não é sutil, é imediato e sério. Se uma pessoa se encontra muito perto de um avestruz agitado, ela não está lidando com um pássaro desajeitado. Ela está diante de uma máquina de alta velocidade e alto impacto de músculos e instintos. E ao contrário da maioria dos outros animais, o avestruz não blefa. Ele ataca primeiro e ataca com força. À primeira vista, a pega rabuda australiana parece inofensiva. É de tamanho médio, preta e branca, e emite um chamado quase musical pelos subúrbios tranquilos. Mas com a chegada da primavera, essa ave familiar de quintal se transforma em uma das criaturas mais agressivas do hemisfério sul. Todos os anos, quando começa a temporada de nidificação, as pegas rabudas australianas transformam suas ruas em zonas de guerra. Elas não se limitam a defender seus ninhos. Elas atacam qualquer coisa que considerem uma ameaça. Ciclistas, corredores e até mesmo pessoas caminhando para o trabalho. Ninguém está seguro. A pega mergulha de cima, mirando na cabeça, no rosto ou no pescoço. Alguns ataques são tão rápidos e inesperados que parecem saídos de um filme de terror. O pássaro não bica com delicadeza, ele ataca com força, às vezes arrancando sangue ou derrubando óculos e capacetes. Em áreas rurais, sabe-se que as pessoas evitam estradas inteiras durante a temporada de pegas. Outras usam capacetes cobertos por braçadeiras de plástico, óculos escuros na nuca ou até carregam guarda-chuvas de cabeça para baixo para confundir seus atacantes no ar. E aqui está a parte estranha. Elas se lembram. Essas pegas conseguem reconhecer rostos humanos e se lembrar de indivíduos que consideram ameaças. Isso significa que um encontro negativo pode se transformar em uma briga de um mês. Você pode passar inofensivamente um dia e ser bombardeado no dia seguinte. Uma vez marcado, você está marcado. Por que tão agressivo? Tudo se resume à proteção do ninho. Pegas são pais ferozmente leais e não toleram intrusos perto de seus filhotes. Ao contrário de outras aves, elas não apenas emitem avisos, elas partem para a ofensiva. Apesar de sua reputação, as pegas são protegidas por lei na Austrália. Você não pode remover os ninhos nem machucar as aves. Conselhos locais, às vezes, colocam placas de alerta, onde os ataques são comuns. E algumas comunidades até dão apelidos famosos a pegas, como Swoopzilla ou Mad Max. O que torna esta ave tão chocante é o contraste. Em um momento ela está assobiando como uma flauta nas árvores. No próximo está cortando o ar em direção à lateral da sua cabeça. No mundo animal, poucas coisas são tão inesperadas ou tão persistentes quanto uma pega com rancor. Há uma razão para o cisne branco ter enfeitado inúmeros contos de fadas, poemas românticos e jardins reais. Com sua plumagem branca e brilhante, pescoço longo e arqueado, e deslizar sem esforço sobre a água, ele transmite pura serenidade. Mas por trás dessa aparência graciosa, esconde-se uma das aves mais inesperadamente perigosas do planeta.
Os cisnes brancos são ferozmente territoriais, especialmente durante a época de nidificação. Se uma pessoa, barco ou animal se aproxima demais do ninho, o cisne não apenas se posiciona, ele ataca. Com asas que se estendem por 2,4 metros, ele emerge da água, sibilando como uma válvula de pressão, e então ataca com força total. O impacto pode virar pequenas embarcações e empurrar intrusos para águas mais profundas e frias. Suas asas não são apenas para exibição. Essas aves são fortes o suficiente para quebrar o braço de um homem com um golpe certeiro. Os cisnes têm ossos ocos, como a maioria das aves, mas seus músculos das asas são enormes, projetados para lançar seus corpos pesados em voo e potencializar demonstrações agressivas. Essa mesma força se transforma em uma arma quando se sentem ameaçados. O nome mudo também é enganoso. Essas aves emitem muitos sons, rosnados baixos, assobios e latidos agudos quando agitados, e uma vez que um cisne decide partir para a ofensiva, ele não se desvia facilmente. Alguns perseguem alvos por mais de 90 metros na água ou em terra. Apesar de sua beleza, os cisnes mudos se tornaram um problema sério em algumas partes do mundo. Populações invasoras expulsaram espécies nativas, destruíram ecossistemas aquáticos e até causaram ferimentos em visitantes de parques. Em algumas partes do Selinewa, especialistas em vida selvagem foram forçados a intervir para manter os números sob controle. Sua agressividade não é aleatória. É calculada, especialmente durante a nidificação. Um cisne defendendo seus filhotes verá tudo como uma ameaça em potencial, de um cachorro curioso a uma canoa à deriva. E quando essa linha vermelha é cruzada, a transformação de um planador elegante em um executor completo é imediata. Não se deixe enganar pelas penas e elegância. Quando o cisne mudo se move em defesa de seu território, ele se torna algo completamente diferente. Rápido, vigoroso e perigosamente imprevisível. Bem acima do solo florestal da África subsaariana, algo se agita. Os galhos mal se movem, mas num clarão de penas cor de ferrugem e fúria cravejada de garras, a águia coroada ataca. Não é a maior águia do mundo, mas, peso por peso, pode ser a mais poderosa. E certamente uma das mais ousadas. A águia coroada africana é uma verdadeira predadora de topo nas copas das árvores. Ela caça macacos, pequenos antílopes e outros animais da floresta, emboscando-os com incrível precisão. Suas garras são mais fortes que a mordida de um Rottweiler, e uma vez que se fixa na presa, a fuga é quase impossível. Essas garras podem esmagar ossos ao contato. O que torna essa ave verdadeiramente assustadora é sua furtividade. Ela não plana por horas em busca de alimento. Em vez disso, espera, empoleirada no alto da densa copa das árvores. Quando chega a hora, ela desce como um míssil, atacando de cima com velocidade mortal e sem aviso prévio. Os moradores locais a chamam de leopardo do céu, um predador que desaparece nas árvores com a mesma rapidez com que aparece. Os animais da floresta evoluíram para temer as sombras acima por um bom motivo. Uma águia coroada pode carregar presas mais pesadas do que ela para o alto da copa, rasgando a folhagem com uma graça brutal. Sua visão é aguçada. Ela consegue rastrear movimentos pela densa floresta a centenas de metros de distância. E ao contrário dos abutres, que se alimentam de restos, a águia coroada é uma caçadora pura, rápida, silenciosa, calculista. Até seu chamado é inquietante. Uma série de assobios crescentes que parecem ecoar de forma anormal pelas árvores. Alguns dizem que soa como um aviso, outros como um desafio. Não é apenas a força física que diferencia esta águia, é a confiança. Ela não hesita, não blefa. Se algo entra em seu domínio e parece uma ameaça ou uma presa em potencial, a águia coroada se move com o tipo de intenção que não deixa margem para erros. Em sua floresta, ela reina sem questionar. Entre nos pântanos da África Oriental e você poderá avistar uma criatura que não parece pertencer a este século. Com 1,2 metro de altura, imóvel entre juncos, um bico em forma de tamanco de madeira e um rosto que lembra uma estátua de réptil. A cegonha bico de sapato não só parece pré-histórica, como também age como tal. Esta ave não é apenas uma pescadora passiva, é uma assassina fria e calculista. A cegonha bico de sapato é especialista em abater presas grandes e perigosas, peixes pulmonados, cobras, enguias e até filhotes de crocodilo. Ela espera sem pestanejar pelo momento perfeito. Então, com uma velocidade assustadora, ele ataca, usando seu bico enorme para imobilizar e decapitar sua presa com um estalo. Esse bico é uma das ferramentas mais intimidantes do mundo aviário. Serrilhado e em forma de gancho na ponta, funciona como uma tesoura para esmagar ossos. Não é incomum que um bico de sapato fique completamente imóvel por horas, olhando fixamente, esperando. E quando ele se move, cuidado! Quando abre o bico para fazer um chamado, produz um som alto e rápido de bico batendo, que lembra uma metralhadora em um filme de terror.
Os moradores locais dão espaço à ave e os pesquisadores se aproximam com cautela. Não é que o bico de sapato ataque pessoas, ele não ataca, mas sua postura destemida e mordida poderosa deixam claro, ele pode. Suas características pré-históricas não são apenas estéticas. A anatomia do bico de sapato foi construída para caçar com precisão em ambientes lamacentos e difíceis. Ele domina seu nicho como uma relíquia de uma era esquecida, um predador de topo disfarçado de pássaro. Em um mundo cheio de voadores velozes e penas coloridas, o bico de sapato se destaca. Não é chamativo nem rápido, mas tem a constituição de alguém vindo de um mundo perdido, paciente, poderoso e um pouco assustador. Nas pastagens áridas da África subsaariana, uma ave não apenas sobrevive, como também domina. Com pernas longas, penas ousadas e um rosto que poderia pertencer a uma banda de glam rock, o pássaro secretário parece estranho à primeira vista, mas não se deixe enganar por sua aparência peculiar. Ele é especialista em ataques de precisão, e cobras são seus alvos preferidos. Ao contrário da maioria das aves de rapina, o pássaro secretário caça a pé. Ele não mergulha do céu. Ele anda, observa e então desfere um pisão mortal. Suas pernas têm mais de 1,2 metro de comprimento e são construídas para velocidade e força. Com ataques extremamente rápidos, ele esmaga a espinha ou o crânio de cobras venenosas, às vezes em segundos. Possui escamas grossas nas patas para proteção e se move com pisadas rápidas e rítmicas que podem atingir mais de 40 golpes em menos de 10 segundos. Um casal em nidificação defenderá seu território com ataques sincronizados. Chacais, lagartos monitores e até hienas aprenderam a não mexer com um pássaro secretário furioso. Ele marcha pelo seu território como se o possuísse, com os olhos atentos, pronto para desferir um golpe fatal a qualquer momento. O pássaro secretário é uma rara combinação de elegância e brutalidade. Parece que pertence a uma passarela, mas luta como se estivesse em uma arena de gladiadores. Quando entra em um campo, até o veneno recua. À primeira vista, o urubu de palmeira não se encaixa na imagem de uma ave perigosa. Tem um rosto pálido, um bico curto e manchas vermelhas brilhantes nos olhos, que lhe conferem uma aparência surpreendentemente gentil. É também um dos únicos urubus do mundo que prefere frutas, especificamente as nozes oleosas do dendezeiro africano. Mas não se deixe enganar por suas inclinações vegetarianas. Esta ave tem um lado mais sombrio, e quando ele se mostra, as coisas ficam intensas. Os urubus de palmeira descem sobre as carcaças com a mesma agressividade de bico afiado de seus primos carnívoros. Eles perseguem outros necrófagos, lutam por restos e rasgam a carne com uma precisão que não deixa dúvidas sobre sua capacidade. Em algumas partes da África, as pessoas os relatam saqueando montes de lixo ou mercados de peixes, arrebatando o que podem com ataques rápidos e calculados. Sua envergadura não é enorme, 1,5 metro, mas eles são ousados e surpreendentemente fortes para seu tamanho. O urubu das palmeiras é uma ave de duas faces, fruticultor pacífico em um momento, oportunista implacável no outro. Na tundra varrida pelo vento do extremo norte, um borrão branco emerge da neve como um fantasma com asas. É a coruja das neves, bela, misteriosa e muito mais perigosa do que parece. Ao contrário de muitas corujas, a coruja das neves caça durante o dia. Seus olhos dourados examinam paisagens congeladas em busca de sinais de movimento, lemingues, lebres e até animais maiores, como raposas ou aves marinhas. Assim que avista a presa, a coruja desliza silenciosamente sobre a neve, invisível contra o fundo branco, e desce com extrema precisão. Suas garras são poderosas, seu voo é silencioso e seu ataque é rápido. O que a torna perigosa não é apenas sua habilidade de caça, mas sua natureza territorial. Durante a época de reprodução, a coruja das neves se torna agressiva. Se uma pessoa se aproxima demais de um local de nidificação, a coruja pode mergulhar do nada, com as garras apontadas para a cabeça. Há relatos de câmeras sendo derrubadas de tripés, chapéus arrancados e até mesmo pessoas sendo arranhadas no couro cabeludo. O voo da coruja é projetado para ser furtivo. Suas penas são especialmente estruturadas para anular o som do vento. Você não o ouvirá chegando. Ela não avisa nem hesita, apenas desce. As corujas das neves também são andarilhas. Em anos em que as presas são escassas, elas migram milhares de quilômetros para o sul, aparecendo inesperadamente em parques urbanos e aeroportos. Elas podem parecer angelicais, empoleiradas na neve como sentinelas de algum reino de inverno. Mas a coruja das neves é pura predadora. Silenciosa, calculista e armada com músculos suficientes para defender seu território de qualquer coisa que se mova. Se as florestas da América do Norte tivessem um guardião noturno, seria a coruja orelhuda. Com tufos de penas como chifres, olhos amarelos brilhantes e um corpo robusto envolto em sombras, essa coruja domina na escuridão com uma presença mais sentida do que vista. Ela caça em quase silêncio, deslizando entre as árvores como uma sombra com garras. E essas garras são coisa séria, fortes o suficiente para agarrar a presa com uma força de 3,4 megapascais. Isso é comparável a uma mordida forte de cachorro, mas focada em garras afiadas como navalhas. A coruja orelhuda não é exigente. Ela come coelhos, gambás, cobras, patos e outras aves, até mesmo animais maiores do que ela.
Ela ataca com velocidade explosiva e agarra com força. Em segundos, a luta termina. Ela também tem a reputação de ser altamente defensiva. Durante a nidificação, torna-se territorial e agressiva. Caminhantes e funcionários de parques relataram ataques de mergulho não provocados. Em um momento, você está sozinho em uma floresta. No próximo, algo o atinge na cabeça e desaparece nas árvores. A camuflagem desta coruja é excepcional. Ela pode pousar em um galho e se misturar tão perfeitamente com cascas e folhas que até mesmo olhos treinados não a veem. Mas ela vê você. Sua audição é afinada para detectar o mais leve farfalhar. E sua visão noturna é incomparável. Apelidada de o tigre do céu, a coruja orelhuda não se anuncia. Não é chamativa, mas quando ataca, é com propósito, velocidade e poder. Nas florestas escuras da América, é uma das poucas criaturas que outros predadores evitam instintivamente. O açor do norte é um caça a jato com penas, asas largas, cauda longa e olhos negros penetrantes. Encontrado em florestas da América do Norte, Europa e Ásia, ele não apenas voa, ele serpenteia por entre as árvores com velocidade e controle impressionantes. É um caçador de emboscadas, silencioso em um momento, um borrão de penas no outro. Coelhos, fazões, esquilos, até mesmo outras aves de rapina, são caçadas. Mas o que realmente o diferencia é sua agressividade. Ao nidificar, ataca qualquer coisa que considere uma ameaça, incluindo pessoas. Ciclistas e caminhantes já foram bombardeados sem aviso, gorros arrancados, cabeças arranhadas e então ele desaparece. Com apenas 60 centímetros de comprimento, não é enorme, mas sua velocidade e precisão são incomparáveis. Pode mudar de direção em pleno voo, como um míssil guiado por um falcão. Falcoeiros o admiram, mas até eles o manuseiam com cautela. Esta é uma ave feita para a batalha, não para o blefe. Eles conheceram os maiores e mais inteligentes ursos da Terra e mal viveram para contar a história. Começou pequeno, arranhões nas portas, comida faltando em cabanas de armazenamento, cercas quebradas. Então, em um dia frio de dezembro, a coisa piorou. O urso invadiu uma casa. Não apenas entrou, mas atravessou a casa. Os moradores foram pegos completamente de surpresa. Ninguém pensou que ele chegaria tão perto, muito menos invadiria suas casas. A notícia se espalhou rapidamente. A aldeia inteira foi lançada no caos. Não era mais um urso da floresta, era um monstro invadindo suas vidas. Homens formaram grupos de caça com as armas que tinham, muitas delas rifles velhos e lanças improvisadas. O urso desapareceu de volta para as árvores por um tempo, mas o terror não parou por aí. Ele voltou repetidamente, como se soubesse o quanto eles estavam com medo. Isso desencadeou uma das caçadas de urso mais intensas da história japonesa. Rastreadores seguiram suas pegadas por rios congelados e florestas densas. Eles tentaram armadilhas, iscas e até acender fogueiras para assustá-lo. Nada funcionou. O urso continuou fugindo deles, sempre um passo à frente, como se tivesse suas próprias táticas militares. Por fim, a caçada terminou nas colinas além da aldeia. Um caçador veterano, alguém que havia rastreado ursos a vida toda, enfrentou a criatura. Segundo relatos, foram necessários vários tiros para derrubá-la. Não foi uma luta limpa nem fácil. A resistência do urso surpreendeu a todos. Quando ele finalmente caiu, os aldeões não comemoraram, apenas ficaram olhando. A coisa caída na neve parecia grande demais, poderosa demais para ser real. Alguns pensaram que era um urso, outros não tinham tanta certeza. Até hoje, o incidente com o urso pardo de Sankebetsu é um dos encontros mais extremos com ursos já registrados. Forçou as autoridades japonesas a repensar a forma como lidavam com a vida selvagem em áreas remotas. Os ursos Ussuri ainda estão por aí, vagando pelas florestas da Rússia, China e Japão. Eles não são comuns, mas também não desapareceram. Durante anos, um urso governou as montanhas do norte de Utah, como se fosse seu reino pessoal. Seu nome era Velho Ephraim, e ele não era uma lenda, era real. Cowboys, caçadores e madeireiros sabiam sobre ele. Alguns até juraram que o viram, mas poucos viveram para contar a história completa. Este não era apenas um urso, era um tanque ambulante coberto de pelos. O Velho Ephraim tinha 3 metros de altura nas patas traseiras e pesava cerca de 500 quilos. Isso é mais pesado do que 2 sacos de pancadas, do tamanho de um urso pardo. O que o tornava realmente assustador, no entanto, não era apenas seu tamanho, era seu cérebro. Ele não apenas sobrevivia na natureza, ele a dominava. Ele destruía armadilhas, roubava gado e desaparecia sem deixar rastros. As pessoas diziam que ele tinha um sexto sentido para o perigo. Um homem, Frank Clark, assumiu a missão de deter o Velho Ephraim. Ele não era um caçador de troféus, apenas um pastor de ovelhas cansado de perder animais para o mesmo predador invisível. Por 9 anos, Clark armou armadilhas e esperou. 9 anos, e a cada vez Ephraim saía mais esperto, mais forte e mais furioso. Então chegou uma noite em 1923. A armadilha finalmente funcionou. O Velho Ephraim foi pego, mas não ia desistir sem lutar. Mesmo ferido, ele atacou e rugiu. O chão tremeu. Foram necessários 7 tiros para derrubá-lo.
E mesmo assim, Clark disse que o olhar do urso nunca mudou. Enterraram-no ali mesmo, onde ele caiu, e colocaram uma pedra sobre o túmulo. Essa lápide ainda está de pé no Canyon Logan, onde os caminhantes param e observam, imaginando como deve ter sido enfrentar uma fera daquele tamanho. O velho Efraim não era apenas grande, ele era astuto, esquivo e quase imparável, como algo saído de um mito do Velho Oeste. Só que esse monstro não usava esporas nem montava a cavalo. Ele andava sobre 4 patas e sabia como vencer. Antes do UFC, antes do wrestling profissional virar loucura, havia o terrível Ted, um urso preto de 270 quilos que lutava contra humanos diante de multidões entusiasmadas pelos Estados Unidos e Canadá. Parece até desenho animado, mas era bem real. E Ted não era um cara fantasiado. Ele era só músculos, garras e força bruta. Essas lutas não eram de mentirinha. Homens entravam no ringue e tentavam imobilizar um urso adulto, usando uma focinheira e uma coleira especial. As regras, bem, não eram muitas. Você só tinha que sobreviver. Ted não se importava se você era um rato de academia ou um brigão de bar. Se você virasse as costas, seria massacrado. Ele viajava com promotores de cidade em cidade como um astro do rock, aparecendo em feiras estaduais, carnavais e arenas enfumaçadas. As pessoas faziam fila, não só para assistir, algumas até se inscreviam para lutar. Ted era treinado para evitar ferimentos graves, mas de vez em quando as coisas davam errado. Um único golpe de pata poderia mandar um homem pelos ares. Há imagens do terrível Ted enfrentando lutadores profissionais que se achavam durões, até o gongo tocar. Até o árbitro às vezes precisava se esquivar. Em certo momento, Ted teria jogado um homem para fora do ringue, como se fosse um saco de roupa suja. As lutas acabaram parando quando as leis de bem-estar animal começaram a entrar em vigor. Mas, por um tempo, o terrível Ted foi o peso pesado que ninguém conseguia destronar. Sem cinturões, sem provocações. Apenas um urso enorme, de pé, em um ringue que mal o continha. Ele não entendia nada de fama, nem de prêmios em dinheiro. Só sabia de uma coisa quando a multidão aplaudia. Era hora de lutar. Ursos preguiça não parecem assassinos. Eles têm focinhos longos pelo desgrenhado e andam meio desajeitados. Mas não se deixe enganar pelo nome. Quando provocados ou encurralados, os ursos preguiça podem se transformar em pesadelos. E um dos piores casos já registrados aconteceu nas florestas de Madhya Pradesh, na Índia. Este não foi apenas um encontro isolado. Durante semanas, algo estava à espreita perto dos limites da vila. Os moradores locais começaram a relatar plantações destruídas, cercas quebradas e marcas profundas de garras em troncos de árvores. Todos presumiram que fosse um leopardo, ou talvez um tigre. Então veio o rugido, baixo, gutural e próximo. O que se seguiu chocou até as autoridades. Um urso preguiça, provavelmente velho e ferido, tornou-se excepcionalmente agressivo. Especialistas em vida selvagem dizem que quando os ursos perdem suas fontes naturais de alimento ou sofrem traumatismo craniano, eles podem atacar de maneiras aterrorizantes. E foi isso que este urso fez. Ele perseguia as pessoas em suas caminhadas noturnas. Investia contra os campos, não se importava se você gritasse ou acenasse com fogo. Continuava vindo. Patrulhas armadas foram enviadas, e até elas se viram recuando mais de uma vez. O urso havia aprendido a disposição da aldeia. Sabia quando atacar e quando desaparecer. Não estava agindo apenas por instinto. Era calculista. No fim, os guardas florestais tiveram que segui-lo até as profundezas da mata e enfrentá-lo de frente. O urso lutou até o último instante, atacando e investindo como se estivesse em um filme de terror. Quando tudo acabou, o silêncio na aldeia era pesado. Ursos preguiça ainda são comuns em partes da Índia e do Sri Lanka. A maioria é tímida e reservada. Mas de vez em quando, um deles explode. E quando isso acontece, não há nada de lento nisso. É só dentes, garras e fúria. Do tipo que você só percebe quando já é tarde demais. Na cidade de Churchill, Canadá, frequentemente chamada de capital mundial do urso polar. Os moradores estão acostumados a ver ursos. Aliás, há placas de alerta por toda parte. As lixeiras são a prova de ursos. As portas são mantidas trancadas. Mas mesmo em um lugar onde os encontros são rotineiros, um urso polar levou as coisas muito além do normal. Este urso em particular não apenas passou, ele ficou, por dias, vagando entre as casas, espiando pelas janelas, arranhando as portas. Ele circulou o mesmo bairro repetidamente como se estivesse observando o lugar. E toda vez que as autoridades tentavam afastá-lo, com buzinas, balas de borracha, bombas de ruído, ele voltava imediatamente. Os ursos polares não são como os outros ursos. Eles são mais magros, mais rápidos e toda a sua vida gira em torno da caça. No gelo marinho, eles perseguem focas silenciosamente por horas. Em terra, eles não têm predadores. Em Churchill, eles aprenderam que pessoas significam comida, um cheiro de sobras, um lanche caído, uma garagem aquecida, é tudo o que é preciso. Este urso em particular se tornou infame. Os moradores o apelidaram de fantasma branco por causa de como ele aparecia e desaparecia em meio à neblina. Câmeras de segurança o flagraram, escalando cercas como um gato selvagem. Em certo momento, ele se ergueu contra uma janela da cozinha, elevando-se sobre o vidro. Os moradores se esconderam lá dentro, congelados.
Por fim, os agentes da vida selvagem capturaram o urso usando uma armadilha especial com isca de carne de foca e o tranquilizaram, mas não o destruíram. Eles o transportaram de avião para a prisão do urso polar, uma verdadeira instalação onde ursos problemáticos são mantidos até que o gelo marinho do inverno se forme novamente. Hoje, a história do cerco de Churchill é contada como um alerta. Os ursos polares não são mais apenas andarilhos do Ártico. À medida que o gelo desaparece, eles estão se adaptando rapidamente. E cidades como Churchill são o marco zero. Você não quer abrir as cortinas uma manhã e encontrar um caçador de 450 quilos olhando de volta. No Parque Nacional Katmai, no Alasca, os ursos estão por toda parte. É possível avistar uma dúzia de ursos ao mesmo tempo, ao longo das margens do rio, pescando salmão como se fosse um esporte olímpico. Mas um urso se destaca dos demais, literalmente. Chamam-no de 747. E não é brincadeira. É o seu número oficial de rastreamento. Mas o apelido cai como uma luva. 747 é enorme. Um dos maiores ursos pardos selvagens já registrados. Ele pesa bem mais de 635 quilos no pico da temporada de alimentação. É quase o tamanho de um carro pequeno. Turistas e guardas florestais dizem que o chão treme quando ele anda. E apesar do seu tamanho, ele se move como um fantasma. Silencioso, controlado, deliberado. Todo ano, Katmai realiza um evento real chamado Semana do Urso Gordo, onde o público vota no urso mais roliço antes do inverno. 747 é basicamente o campeão reinante. Ele não vence por ser fofo ou carisma. Ele vence porque, quando você o vê, não esquece. Ele domina os pontos de pesca. Os ursos mais jovens abrem caminho. Até os machos mais velhos se afastam. Fotógrafos já flagraram 7,47 em pé sobre as patas traseiras, elevando-se sobre os outros, com o pelo brilhando com a água do rio e os músculos ondulando sob o peso. Ele parece saído de um filme de fantasia. Parte urso, parte pedra, parte chefe. Quando ele entra em cena, as câmeras não ousam desviar o olhar. Mas 747 não é só grande. Ele é inteligente. Os guardas florestais dizem que ele é calculista, nunca desperdiça energia. Ele sabe onde os peixes vão se reunir, quando atacar e quando descansar. Ele não se envolve em brigas, a menos que saiba que vai vencer. Até agora, 747 ainda reina no Rio Brooks, e todo outono, as pessoas se conectam online só para vê-lo engordar. É estranhamente reconfortante, até você lembrar que por baixo de toda aquela penugem existe uma potência capaz de virar um alce. Se você acha que os ursos pardos são os reis do mundo dos ursos, pense novamente. O verdadeiro campeão dos pesos pesados é o urso de Kodiak. Um urso pardo costeiro que vive no arquipélago de Kodiak, no Alasca. Esses ursos crescem tanto que fazem a maior parte da vida selvagem norte-americana parecer bonecos de brinquedo. Um Kodiak, em particular, ganhou as manchetes depois de ser registrado com impressionantes 750 quilos. Isso é mais do que um piano de cauda, mais do que um bisão adulto e quase tanto quanto um carro compacto. O urso era tão grande que teve que ser pesado usando equipamento industrial. De pé sobre as patas traseiras, ele tinha mais de 3 metros de altura. Mas aqui está a diferença. Os ursos de Kodiak não são conhecidos por atacar as pessoas. Eles são calmos, até tímidos, a menos que você mexa com sua comida ou filhotes. O que os torna perigosos é o tamanho. Eles são rápidos, fortes e inteligentes. Suas patas são do tamanho de pratos de jantar, e sua mordida pode esmagar ossos com facilidade. Aquele Kodiak, frequentemente chamado extraoficialmente de o gigante de Afognak, foi estudado por pesquisadores durante anos. Eles o rastrearam por florestas e praias. Apesar de seu tamanho, ele conseguia desaparecer no mato como um fantasma. Moradores locais relataram tê-lo visto de barcos de pesca, movendo-se pela neblina como uma lenda viva. O que o destacava não era apenas o tamanho, era a presença. Ele não corria, não se escondia, simplesmente aparecia, comia salmão à vontade e ia embora. Outros ursos se dispersavam. Até os lobos mantinham distância. Os ursos de Kodiak ainda existem hoje. Poucos chegam a esse tamanho recorde, mas o suficiente para manter o coração acelerado ao caminhar por essas trilhas. Se você vê um, não o desafia. Você o admira, de muito longe. Ele dividiu o tempo de tela com Anthony Hopkins, Brad Pitt e até Sean Connery. Mas Bart, o urso, não estava atuando. Ele era o papel. Com 2.090 metros de altura e 680 quilos de peso, Bart era um urso de Kodiak treinado para Hollywood. Mas não se deixe enganar pelo treinamento. Sob os holofotes e as luzes do estúdio, ele permaneceu uma força bruta da natureza. Bart estrelou filmes como The Edge, Lendas da Paixão e Caninos Brancos. No set, ele era elogiado por ser calmo e cooperativo, especialmente ao trabalhar com os treinadores Doug e Lynn Seals. No entanto, apesar de todo o refinamento e prática, todos no set sabiam a regra de nunca virar as costas. Um movimento errado, um barulho alto, e você estava lidando com 680 quilos de puro músculo, garras e instinto. Os membros da equipe falavam em sussurros ao redor dele. Até atores experientes admitiam que precisavam se lembrar de não recuar quando Bart se movia. Não havia dublês. Bart era o cara. Ele conseguia empinar e rugir quando queria, golpear troncos como se fossem fósforos e se mover mais rápido do que você imaginaria ser possível para algo do seu tamanho.
O que tornava Bart especialmente impressionante e aterrorizante era seu controle. Ele não atacava, não precisava. Sua presença por si só já bastava para chamar a atenção. Dava para ver nos olhos das pessoas que trabalhavam com ele. Não estavam atuando. Era medo real, mal disfarçado por sorrisos ensaiados. Bart viveu 23 anos, aposentando-se pouco antes de falecer. Mas seu legado vai muito além do cinema. Ele provou que mesmo um urso treinado para a glória de Hollywood nunca deixa de ser selvagem. Por trás de cada cena do filme havia sempre uma ponta de tensão, porque quando a câmera rodava, Bart não interpretava um urso. Ele era um. Eles não são apenas grandes, são especializados, projetados pela natureza para sobreviver no ambiente mais hostil da Terra e caçar como nenhum outro. O urso polar não é um necrófago, nem um oportunista. É um predador de primeira linha, e ao contrário da maioria dos outros ursos, ele persegue humanos se tiver a chance. Os machos adultos podem pesar mais de 590 quilos e se estender por quase 3,30 metros de comprimento. Eles não se arrastam, eles deslizam pelo gelo, usando suas patas enormes como raquetes de neve. Na natureza, eles caçam silenciosamente por horas, esperando uma foca romper a superfície. Essa mesma paciência se aplica quando eles entram em território humano. Ao contrário dos ursos pardos ou pretos, os ursos polares não blefam. Eles não rosnam para assustar você. Eles calculam e então atacam. E com o gelo marinho encolhendo rapidamente, seus territórios naturais de caça estão desaparecendo, empurrando-os para mais perto de cidades, plataformas de petróleo, estações de pesquisa e até mesmo acampamentos remotos. Houve casos confirmados de ursos polares seguindo pessoas por quilômetros, rastreando-as à distância como um atirador de elite com pelo branco. Em um caso recente, uma equipe em uma expedição científica acordou e encontrou um urso polar farejando suas barracas, tendo se aproximado silenciosamente por uma planície congelada, na escuridão total. Os ursos polares agora estão aparecendo em lugares onde nunca foram vistos antes, mais para o interior, mais ao sul e muito mais ousados do que nunca. Os conservacionistas estão soando o alarme, não apenas pelo bem dos ursos, mas por todos que, sem saber, possam cruzar seu caminho em expansão. Eles não são monstros, são sobreviventes. Mas quando a balança se altera e um predador de topo surge em busca de novos territórios, é melhor torcer para que você não esteja no cardápio. Os ursos pardos são o que as pessoas imaginam quando pensam no poder da natureza. A corcova em suas costas não é apenas para exibição, é uma massa muscular densa que os ajuda a cavar, escalar e desferir golpes esmagadores. Eles são conhecidos por virar pedras, esmagar crânios de animais e correr mais rápido que um cavalo de corrida, mesmo através de arbustos densos. Eles pesam até 408 quilos e podem ter mais de 2,40 metros de altura, mas o tamanho não é o que os torna perigosos. É sua natureza imprevisível. Os ursos pardos não caçam pessoas, mas atacam sem aviso se sentirem desafiados. E quando o fazem, quase não há tempo para reagir. Pisque, e eles já estão em cima de você. Eles atacaram excursionistas em Montana, investiram contra campistas em Wyoming e até entraram em confronto com guardas florestais no Alasca. E, no entanto, milhões de pessoas ainda caminham por território de ursos todos os anos, contando com spray de urso e sorte. Os ursos pardos não rugem como monstros de cinema. Eles grunhem, estalam as mandíbulas e se aproximam baixo e rápido. Especialistas dizem que um urso pardo consegue sentir o cheiro de comida a mais de 1,5 km de distância. E uma vez que o encontra, segue com determinação. É por isso que os campistas são orientados a pendurar comida em árvores, guardar lanches em recipientes herméticos e nunca cozinhar perto de barracas. Você não está se escondendo de um guaxinim, você está evitando um tanque de 408 quilos com o faro de um cão farejador. E ainda assim, os ursos pardos são protegidos em muitas áreas. Não porque sejam fofos ou inofensivos, mas porque pertencem aos últimos lugares selvagens do continente. Eles são um símbolo, um lembrete de que ainda existem coisas por aí maiores, mais fortes e mais selvagens do que nós. Você não argumenta com um urso pardo. Você não vence. Você só espera que ele decida ir embora primeiro. Nas densas florestas do leste da Rússia e nas frias ilhas do norte do Japão, algo enorme se move por entre as árvores. Não um tigre, nem um urso pardo, mas algo igualmente assustador. Conheça o urso pardo de Ussuri, uma das maiores e mais imprevisíveis espécies de urso da Terra. Os moradores locais o chamam de peste negra e, em algumas regiões, é mais temido do que os tigres siberianos. Esses ursos podem pesar até 540 quilos e atingir quase 3 metros de altura quando em pé. Eles têm a musculatura bruta de um urso pardo, mas com um tipo diferente de agressividade, não defensiva, nem protetora, dominante. Em algumas partes da Rússia, eles já foram documentados roubando presas de tigres. Isso mesmo, roubando comida do felino mais poderoso do mundo e indo embora com ela como se não fosse nada. O que os torna especialmente perigosos é o pouco medo que demonstram em relação aos humanos. Em algumas regiões remotas, acampamentos de extração de madeira tiveram que ser fechados após vários avistamentos. Ursos já foram vistos seguindo pessoas silenciosamente pela floresta, roçando em barracas à noite e destruindo cabanas como se fossem feitas de papel. Isso não é lenda. Esses eventos são registrados por autoridades, pesquisadores e testemunhas oculares aterrorizadas. Na ilha de Hokkaido, no Japão, moradores locais contam histórias de ursos que observam e esperam não por comida, mas pela hora certa.
Caçadores relatam serem seguidos por quilômetros, apenas para serem atacados por um urso quando o caminho se estreita. Eles são inteligentes, estratégicos e implacáveis. Um caso envolveu até mesmo um urso que invadiu uma casa mais de uma vez, retornando noite após noite até que uma equipe especializada fosse chamada para acabar com a situação. Apesar de tudo isso, o urso ussuri ainda é protegido em muitas áreas. Não porque seja incompreendido, mas porque faz parte de um ecossistema antigo que quase não mudou em milhares de anos. Quando você está nas profundezas da floresta siberiana e ouve um galho estalando, pode não ser o vento. Pode ser o rival silencioso do tigre. Um urso que não precisa rugir para ser o chefe da floresta. No alto das florestas nebulosas dos Andes, vive um urso diferente de qualquer outro, com marcas claras de cor creme ao redor dos olhos, como se estivesse usando uma máscara. O urso de óculos parece mais uma criatura de história em quadrinhos do que um animal de verdade, mas não se deixe enganar pelo charme panda. Este urso tem um lado selvagem raramente visto, mas nunca esquecido. É a única espécie de urso nativa da América do Sul e o único membro sobrevivente da família do urso de focinho achatado, uma linhagem que já incluiu alguns dos maiores carnívoros que já caminharam pelo continente, embora seja menor do que seus primos do norte. O urso de óculos é feito para escalar, ser furtivo e resistente. Os machos adultos ainda podem pesar até 180 quilos, e suas garras são longas o suficiente para se prenderem a árvores, penhascos e até mesmo às laterais de construções rurais. Esses ursos são esquivos. Eles se movem como sombras pelas florestas cobertas de neblina, deixando para trás apenas galhos quebrados e frutas meio comidas. Mas quando encurralados ou ameaçados, eles lutam com uma força surpreendente. Moradores de algumas regiões do Peru e do Equador relatam raros confrontos, flashes repentinos de pelos, garras e dentes antes de o urso desaparecer na vegetação. O que é especialmente assustador é a frequência com que eles permanecem completamente despercebidos. Cientistas que os estudam passaram semanas sem avistá-los, mesmo em áreas com evidências claras de atividade. Câmeras de movimento já registraram ursos caminhando eretos por passagens nas montanhas, como guardiões silenciosos da selva. Não é de se admirar que culturas antigas os considerassem sagrados ou sobrenaturais. A cultura pop não os acolheu da mesma forma que os ursos pardos, ou os pandas, mas os ursos de óculos podem ser os mais misteriosos de todos. Você não os ouve chegando. Você não os vê até que já estejam observando você das árvores. E quando eles desaparecem, é como se nunca tivessem existido. É o menor urso do mundo, mas não se deixe enganar pelo tamanho. O urso malaio, nativo das densas selvas do sudeste asiático, parece quase caricatural à primeira vista. Tem uma pelagem curta e lisa, uma língua longa que pode se estender por mais de 25 centímetros, e um crescente laranja brilhante no peito, que lembra um sol nascente. Mas por trás dessa aparência estranhamente fofa, está um dos ursos mais imprevisíveis e agressivos já documentados. Os ursos malaios pesam em média cerca de 45 quilos, mas têm um poder incrível. Suas garras são curvas como foices, perfeitas para rasgar troncos ou troncos de árvores, e quando necessário, rasgar carne. Suas mandíbulas são construídas para esmagar, não apenas morder. E pesquisadores dizem que sua força de mordida rivaliza com a de leões. Isso vindo de um urso do tamanho de um cachorro grande. O que os torna perigosos não é apenas sua força, é seu temperamento. Os ursos malaios têm pavio curto notoriamente curto. Na natureza, eles foram observados lançando ataques surpresa em animais muito maiores do que eles, incluindo tigres. Em casos raros mas documentados, eles atacaram pessoas aparentemente sem aviso. Até mesmo guias experientes na selva têm cautela quando esses ursos estão por perto. Sua habilidade de subir em árvores só aumenta sua imprevisibilidade. Eles podem subir pelo tronco como um macaco, virar de cabeça para baixo e se pendurar por uma pata enquanto destroem uma colmeia. Essa língua comprida não é só estranha, é uma ferramenta para extrair insetos das menores rachaduras na casca ou na rocha. Mas essa mesma agilidade também levou a histórias de ursos aparecendo do nada durante caminhadas ou patrulhas, causando pânico instantâneo. Em algumas partes da Malásia e da Indonésia, o urso malaio é mais comentado do que estudado. As pessoas o chamam de urso-diabo, não porque seja maligno, mas porque ele não se comporta como nenhum outro animal na selva. É silencioso, rápido e, quando decide atacar, o faz com uma intensidade assustadora. Os ursos preguiça não se parecem com o estereótipo típico de urso agressivo. São peludos, desajeitados e frequentemente vistos cavando cupins ou lambendo mel da casca das árvores com seus focinhos longos. Nativos do subcontinente indiano, não são particularmente grandes em comparação com ursos cinzentos ou polares, mas o que lhes falta em tamanho compensam em pura imprevisibilidade. Ao contrário de outros ursos que geralmente evitam humanos, os ursos preguiça são conhecidos por serem surpreendentemente agressivos na natureza, especialmente quando assustados.
Suas reações são rápidas, explosivas e difíceis de prever, mesmo para pessoas que sabem como se comportar perto da vida selvagem. Eles têm garras longas e curvas usadas para rasgar montes de insetos, mas essas mesmas garras podem ser usadas defensivamente com uma força impressionante. Os encontros geralmente acontecem quando alguém acidentalmente se aproxima demais, especialmente perto de arbustos densos, onde os ursos se alimentam. Apesar do nome, os ursos preguiça não são lentos. Eles podem correr rápido, subir em árvores e reagir com uma velocidade que pega as pessoas desprevenidas. Sua visão não é ótima, o que torna encontros surpresa mais prováveis. Ao contrário de outros ursos que atacam por impulso, os ursos preguiça geralmente não hesitam em agir. Eles não são naturalmente agressivos com as pessoas, mas seus instintos defensivos são fortes e imediatos. Em áreas onde humanos e ursos compartilham espaço, isso os torna uma séria preocupação. Mais um motivo para não julgar um animal selvagem por quão desajeitado ou dócil ele possa parecer. Se existe um prêmio para a melhor camuflagem no oceano, o peixe-pedra vence sem dúvida. Ele se parece exatamente com uma rocha, áspero, irregular e coberto de algas. Você pode estar nadando ou vadeando perto de um e só perceber quando for tarde demais. Nativo da região Indo-Pacífica, o peixe-pedra não se interessa por pessoas. Ele apenas fica parado, perfeitamente imóvel, esperando a presa passar. Mas o perigo surge quando alguém pisa nele, confundindo-o com o fundo do mar. Isso aciona seu reflexo de autodefesa, e o que acontece em seguida não é algo que você queira vivenciar. Escondidos ao longo de suas costas estão 13 espinhos conectados a glândulas de veneno. Quando a pressão é aplicada, como um pé pisando, esses espinhos disparam para cima, liberando uma poderosa neurotoxina. O veneno causa dor imediata e intensa, e pode levar a inchaço, fraqueza muscular, e em casos graves, paralisia e morte. Os peixes-pedra não são agressivos, mas o problema é o quão invisíveis eles são. Eles se misturam tão bem à areia, aos corais e às rochas, que até mergulhadores experientes às vezes os deixam passar. O que os torna especialmente perigosos é que eles são frequentemente encontrados em águas rasas, perto de praias e recifes. A melhor defesa? Cuidado onde pisa, e nunca presuma que aquele objeto parado na areia seja apenas uma pedra. Com seus olhos grandes e redondos e movimentos lentos, o loris lento pode ser o último animal que você esperaria ver nesta lista. Parece um brinquedo de pelúcia que ganhou vida, agarrado aos galhos das florestas do sudeste asiático. Mas por trás dessa aparência inocente, esconde-se um dos mecanismos de defesa mais estranhos do reino animal. O loris lento produz uma secreção tóxica a partir de glândulas próximas aos cotovelos. Quando ameaçado, ele lambe essas glândulas e mistura a toxina com sua saliva, liberando-a por meio de uma mordida. Este veneno pode causar reações alérgicas graves em outros animais e, em casos raros, em pessoas. É um dos únicos primatas venenosos conhecidos pela ciência. O loris lento usa esse truque único tanto para se proteger quanto para revestir sua pelagem ao cuidar de seus filhotes, potencialmente dissuadindo predadores. E embora não saia por aí procurando encrenca, morderá se se sentir encurralado ou inseguro. Sua mordida não é apenas dolorosa, pode causar inchaço, dormência e reações cutâneas a longo prazo. O perigo não é óbvio, e essa é a chave. A maioria das pessoas jamais imaginaria que essa criatura de aparência gentil pudesse ser perigosa. É um exemplo perfeito de como a natureza, às vezes, esconde sistemas de defesa sérios por trás dos rostos mais inocentes. Nas profundezas das florestas tropicais e sob pedras em regiões úmidas, vive uma criatura que parece ter saído diretamente de um pesadelo. A centopeia gigante, especialmente espécies como a Scolopendra gigantea, pode atingir mais de 30 centímetros de comprimento e é armada com pernas afiadas e curvas, além de presas venenosas. Com corpo achatado e movimentos rápidos, ela se espreme em espaços apertados com facilidade e caça com velocidade e precisão. Seu veneno é projetado para dominar insetos, lagartos e até pequenos mamíferos. Mas o que torna isso perturbador é que essas centopeias são fortes o suficiente para derrubar presas muito maiores do que o esperado, incluindo morcegos que são conhecidos por emboscar em pleno voo dentro de cavernas. A picada em si pode ser muito dolorosa para as pessoas, causando sensações de queimação, inchaço e desconforto que podem durar dias. Embora normalmente não seja fatal, é o suficiente para mandar algumas pessoas direto para um hospital. O que as torna inquietantes é o quão inesperadamente rápidas e agressivas elas são. Ao contrário da maioria dos insetos que fogem de ameaças maiores, as centopeias gigantes podem se manter firmes ou até mesmo atacar se perturbadas. Elas preferem ficar escondidas, mas se alguém virar um tronco ou levantar uma pedra sem verificar, elas podem dar de cara com uma. É um lembrete de que, às vezes, as criaturas que raramente vemos são as que mais queremos evitar. Em algumas das praias mais bonitas do mundo, especialmente no norte da Austrália e em partes do sudeste asiático, um perigo quase invisível flutua logo abaixo da superfície. A água-viva caixa não parece uma assassina. Ela é quase transparente, macia e silenciosa na água. Mas seus longos tentáculos carregam um dos venenos mais poderosos do reino animal. Cada tentáculo é revestido por milhares de células urticantes microscópicas, capazes de disparar minúsculos arpões, contaminados com toxinas em uma fração de segundo.
O objetivo é paralisar os peixes rapidamente, mas quando uma pessoa entra em contato com esses tentáculos, o efeito pode ser avassalador. A picada é frequentemente descrita como uma queimadura instantânea, e o veneno pode afetar o coração, o sistema nervoso e a pele de uma só vez. Algumas picadas são suportáveis, outras podem desencadear reações mais graves se o contato for generalizado. O problema não é a agressão. As medusas caixa não caçam humanos, elas simplesmente flutuam, muitas vezes empurradas para perto da costa pelas marés ou pelo vento. Como são quase invisíveis na água, os nadadores muitas vezes nem as veem chegando. Redes de proteção e roupas de proteção são usadas em algumas regiões durante a temporada de medusas, mas o contato acidental ainda acontece. O perigo reside em quão silenciosas e invisíveis elas são, flutuando na água como fantasmas com fios invisíveis. Parece um pequeno urso misturado com um texugo, robusto, peludo e rasteiro. Mas o glutão é um dos predadores mais destemidos do mundo animal. Encontrado em florestas remotas e cadeias de montanhas em todo o hemisfério norte, essa criatura solitária tem a reputação de desafiar animais várias vezes maiores que ele. Não é incomum que um glutão se mantenha firme contra lobos, ou até mesmo tente roubar comida de carnívoros muito maiores, como ursos. Sua força é desproporcional ao seu tamanho, e sua mordida é forte o suficiente para esmagar ossos congelados no auge do inverno. Os carcajus são feitos para a resistência. Eles podem viajar longas distâncias em terrenos cobertos de neve, usando suas grandes patas como raquetes de neve naturais. Seu olfato é aguçado o suficiente para detectar carcaças enterradas sob metros de neve, e uma vez que encontram algo, raramente o deixam para trás. Apesar de terem menos de 1 metro de comprimento, eles são capazes de arrastar presas grandes ou invadir abrigos congelados. Eles também são altamente imprevisíveis. Embora tendam a evitar pessoas, sua natureza agressiva significa que não recuarão se sentirem encurralados ou ameaçados. Para um animal tão pequeno, sua pura confiança os torna uma das potências mais inesperadas da natureza. É verde brilhante, esguia e fácil de ser ignorada na copa das árvores da África subsaariana. A boomslang não sibila, nem se comporta como outras cobras. Ela permanece quieta, se mistura e observa. É isso que a torna tão perigosa. Seu veneno é incrivelmente potente, afetando a capacidade do corpo de coagular o sangue. Mas eis o que a torna ainda mais preocupante. Os sintomas nem sempre aparecem imediatamente. Uma pessoa pode ser picada e se sentir bem por horas, antes que os efeitos reais comecem, incluindo hemorragia interna e complicações graves. O nome boomslang significa literalmente cobra-árvore, e é lá que ela prefere ficar, acima do nível dos olhos. Ela caça pássaros e camaleões com precisão, usando sua excelente visão e ataques extremamente rápidos. Ao contrário de algumas cobras venenosas que precisam picar várias vezes, a boomslang desfere uma dose altamente eficiente com apenas um golpe. Não é uma espécie agressiva, evita pessoas sempre que possível, mas se sentir presa, não hesitará em se defender. Devido à sua cor e tamanho, ela pode passar completamente despercebida, especialmente quando imóvel. Essa combinação de furtividade e velocidade a torna uma das últimas cobras que você gostaria de surpreender durante um passeio entre as árvores. Se alguém pensa que todas as aranhas são rastejantes, lentas e assustadoras que se escondem nos cantos, é porque ainda não conhece a aranha caçadora gigante. Nativa do sudeste asiático, esta espécie detém o recorde de ter a maior envergadura de pernas entre todas as aranhas do mundo, chegando a 30 centímetros de largura. Seu corpo é achatado, as pernas abertas como as de um caranguejo, e sua velocidade é surpreendentemente rápida. Ela não tece teias para capturar presas. Em vez disso, ela as persegue. O que é ainda mais enervante é que ela nem sempre permanece no chão. A aranha caçadora pode saltar e, em casos raros, sabe-se que salta direto para o rosto ou corpo de uma pessoa quando ameaçada ou assustada. Não é um comportamento típico, mas acontece, e isso é motivo suficiente para manter distância. Sua picada não é letal, mas ainda pode causar dor localizada e pânico, especialmente se a aranha atacar sem que alguém esteja ciente. E devido ao seu grande tamanho e velocidade, um encontro repentino pode parecer algo saído de um pesadelo. Eles costumam se esconder atrás de móveis, dentro de carros ou em galpões, e como se camuflam tão bem em superfícies, não são fáceis de avistar até se moverem. E a essa altura, pode já ser tarde demais para manter a calma. Apesar do tamanho, não são predadores de humanos, mas se encurralados ou acidentalmente perturbados, não hesitarão em se defender. Não é com o veneno que você precisa se preocupar, é com a surpresa. Aquele pulo, aquele borrão de pernas peludas saindo de uma parede ou debaixo da cama, é suficiente para manter qualquer um alerta, principalmente se você estiver em um lugar que eles chamam de lar. É quase do tamanho de uma bola de golfe, brilhando com anéis azul neon. Parece algo saído de um desenho animado de ficção científica. Mas este pequeno polvo é um dos animais marinhos mais perigosos do mundo. O polvo de anéis azuis vive em poças de maré e recifes de corais, principalmente ao redor da Austrália e partes do sudeste asiático.
Ele não persegue nem caça pessoas. Na verdade, ele se esconde, camuflado contra pedras e areia. É isso que o torna tão perigoso. Alguém que coloca a mão na água para pegar uma concha ou tocar uma forma curiosa pode nunca saber o que perturbou, até que aqueles anéis pisquem em azul elétrico. Esses anéis piscantes não são para enfeitar, são um aviso. Quando se sente ameaçado, o polvo de anéis azuis se acende como um sinal de perigo vivo. Não está blefando. Dentro de seu pequeno corpo há um veneno tão poderoso que pode desligar o sistema nervoso de uma pessoa em minutos. A toxina é chamada tetrodotoxina e é a mesma substância encontrada em alguns baiacus. Ela bloqueia os sinais dos nervos para os músculos, o que significa que alguém afetado pode ficar paralisado enquanto permanece completamente consciente. A respiração pode parar silenciosamente. E aqui está o problema. Não há antídoto nenhum. Tudo o que os médicos podem fazer é manter a pessoa respirando por tempo suficiente para que a toxina desapareça. Você esperaria que uma criatura dessas fosse um monstro em tamanho, mas o perigo aqui está no disfarce. É pequena, colorida, até meio bonitinha. Você poderia passar direto por ela, ou pior, pisar nela. E ainda assim, a maioria das pessoas nunca ouviu falar dela. É uma contradição viva, bela e mortal, oculta e brilhante, silenciosa e rápida. Aranhas saltadoras podem causar medo à primeira vista, mas algumas das agressões mais inesperadas vêm de animais que parecem pacíficos à primeira vista, como o cisne branco, com suas penas brancas como a neve, movimentos suaves e pescoço curvado. Ele parece um símbolo de calma, mas essas aves são ferozmente territoriais, especialmente durante a época de nidificação. Se acharem que alguém está se aproximando demais, elas não apenas sibilam, elas atacam. Com uma envergadura que pode chegar a mais de 2 metros e músculos surpreendentemente fortes, um cisne pode usar o peso do próprio corpo para derrubar pessoas ou até mesmo virar pequenas embarcações. Não é uma ameaça à toa. Essas aves podem seguir um alvo por uma distância considerável, especialmente perto da beira da água. O que a torna ainda mais inesperada é o quão silenciosas elas podem ser. O nome mudo não é totalmente preciso. Elas fazem barulhos, mas tendem a se aproximar sem aviso dramático. Geralmente é o bater de asas e a corrida repentina que alertam uma pessoa tarde demais. Essas aves não estão tentando ser perigosas por si só. Elas estão protegendo seu território. Mas sua força não é brincadeira. Pessoas que tentaram afugentá-las ou interagir muito perto, muitas vezes se arrependem. Um cisne mudo não precisa de garras ou presas para se defender. Apenas músculos, impulso e um senso aguçado do que não pertence perto de seu ninho. À primeira vista, o ornitorrinco parece mais um brinquedo do que um animal de verdade, quase como se alguém tivesse combinado partes de outras criaturas e lhe dado vida. Ele tem um bico de pato, uma cauda de castor e patas palmadas, tudo envolto em um corpo do tamanho de um gato doméstico. É nativo do leste da Austrália e da Tasmânia, onde passa a maior parte do tempo em rios e córregos. Pode parecer estranho, mas o ornitorrinco é um verdadeiro mistério biológico e esconde algo que poucos imaginariam. Os machos são equipados com esporas afiadas nas patas traseiras, e essas esporas podem injetar veneno. Este veneno não é fatal para os humanos, mas causa dor intensa, inchaço e, em alguns casos, sensibilidade duradoura, que pode durar semanas. O veneno é usado principalmente durante brigas com outros machos por território ou parceiras, mas ainda pode ser perigoso se uma pessoa tentar manuseá-lo ou chegar muito perto. O estranho é como esse veneno muda com as estações, tornando-se mais potente durante os períodos de reprodução, quase como se a natureza lhe tivesse dado uma arma embutida para a rivalidade. Os cientistas ainda não entendem completamente todas as suas propriedades, e embora o ornitorrinco não busque conflito, suas defesas não são nada para subestimar. É mais um lembrete de que mesmo os animais mais estranhos e de aparência mais divertida podem carregar um perigo muito real, logo abaixo da superfície, literalmente neste caso bem na parte de trás das patas. Minúsculos, coloridos e muitas vezes do tamanho de uma moeda, os sapos dardo-venenosos parecem joias coloridas saltitando pelas florestas tropicais da América Central e do Sul. Seus tons vibrantes, azul, amarelo, laranja, verde, não são apenas para enfeitar. Na natureza, esses padrões vibrantes são um alerta. Esses sapos secretam toxinas poderosas pela pele e, em algumas espécies, essa toxina é suficiente para causar danos graves, ou até piores, apenas ao toque. Grupos indígenas já usaram esses sapos para revestir zarabatanas para caça, daí o nome. E os mais potentes, como o sapo dourado venenoso, podem conter veneno suficiente para afetar vários animais de grande porte. O perigo não vem da agressão. Esses sapos não mordem, nem perseguem nada maior que um inseto. A ameaça reside em quão enganosamente inofensivos eles parecem. Uma pessoa pode ver um em uma folha e não pensar 2 vezes, mas até mesmo o ato de pegá-lo pode levar à exposição. Seu veneno funciona interrompendo os sinais nervosos, o que pode afetar o coração e os músculos. O que é especialmente surpreendente é que esses sapos não produzem a toxina eles mesmos. Acredita-se que eles a absorvem de insetos específicos em sua dieta, o que significa que aqueles criados em cativeiro geralmente não são perigosos. Na floresta tropical, porém, onde a natureza carrega seus sistemas com defesas químicas, a história é completamente diferente. Brilhante e bonito nem sempre significa seguro.
A raposa vermelha é um dos animais selvagens mais conhecidos da Terra. Sua pelagem cor de ferrugem, orelhas pontudas e cauda espessa a fazem parecer um personagem saído de um livro de histórias. E de muitas maneiras, é mesmo. As raposas são símbolos de inteligência e curiosidade no folclore mundial. Mas há outro lado desse predador adaptável. Em muitas partes do mundo, as raposas vermelhas são conhecidas por transmitirem raiva. A doença afeta o sistema nervoso e pode fazer com que os animais se comportem de forma errática, até mesmo agressiva. Embora a maioria das raposas evite pessoas, uma raposa infectada pode agir de forma incomumente ousada, aproximando-se de humanos ou animais de estimação sem medo. Por serem tão comuns perto de fazendas, subúrbios e até mesmo cidades, as pessoas frequentemente as subestimam. Raposas atravessam cercas, sobem em telhados baixos e invadem galinheiros no meio da noite. Sua inteligência é impressionante. Elas já foram flagradas usando táticas de distração e até fingindo dormir para atrair presas. Mas sua proximidade com espaços humanos as torna um tipo único de risco. Nem toda raposa vermelha é perigosa, é claro, mas a linha entre selvagem e domesticada pode se confundir rapidamente. Essa imprevisibilidade é o que as torna tão fascinantes e vale a pena ficar de olho nelas. Nas águas geladas da Antártida, a maioria das criaturas se mantém cautelosa, lenta e escondida, mas a foca leopardo não segue essas regras. Ela é esguia, musculosa e rápida, projetada como um submarino construído para ser furtiva. À primeira vista, sua cabeça arredondada e corpo liso parecem quase gentis, mas abra a mandíbula e as coisas mudam rapidamente. A foca leopardo tem dentes longos e afiados, feitos para capturar presas escorregadias, como pinguins e peixes, e não são apenas os dentes que impressionam, é a força por trás deles. Essas focas podem saltar debaixo do gelo, atacando com precisão e força. Ao contrário das focas mais sociais que se reúnem em grandes grupos, as focas leopardo tendem a ser solitárias. Isso torna seu comportamento mais difícil de prever. São curiosas por natureza e são conhecidas por seguir mergulhadores, inspecionar equipamentos ou até mesmo colocar câmeras subaquáticas na boca, mas também são predadoras capazes, rápidas o suficiente para capturar pinguins em águas abertas e grandes o suficiente para intimidar quase qualquer outra coisa em seu ambiente. Seu silêncio as torna especialmente assustadoras. Elas não latem, nem rosnam muito. Elas simplesmente aparecem, muitas vezes quando já é tarde demais para reagir. Em um lugar tão inóspito como a Antártida, ser silenciosa e rápida é uma grande vantagem. Nas profundezas das florestas tropicais do norte da Austrália e da Nova Guiné, vive uma ave que parece ter saído de um cenário do Jurassic Park. O casuar não voa, mas não precisa. Com até 2 metros de altura, um capacete na cabeça e um pescoço azul e preto marcante, essa ave chama a atenção. O que realmente a diferencia, porém, são as garras em forma de adaga em cada pata, especialmente no dedo interno, que tem o formato de uma lâmina curva. Quando provocado, o casuar pode desferir coices fortes o suficiente para causar ferimentos graves. Não é uma ave que briga sem motivo. Na maioria das vezes, prefere manter distância. Mas se sentir ameaçado, especialmente quando estiver protegendo ovos ou filhotes, pode atacar instantaneamente. E não blefa. Com pernas poderosas, feitas para correr em meio à vegetação rasteira densa, o casuar pode atingir velocidades surpreendentes e seus ataques são rápidos. As pessoas costumam ser pegas de surpresa por sua agilidade e força. Apesar de sua aparência exótica, ele compartilha mais características com predadores antigos do que com as aves de quintal de hoje. E quando ele se move, você não quer ficar em seu caminho. Parece algo que você pegaria na praia e guardaria no bolso. Uma concha com lindos padrões, talvez com alguns centímetros de comprimento. Mas o caracol cone é tudo menos inofensivo. É encontrado em águas quentes por toda a região do Indo-Pacífico. Esse predador marinho desenvolveu uma das ferramentas de caça mais sofisticadas e perigosas do reino animal. Escondido sob sua concha, há um dente flexível, semelhante a um arpão, que pode atirar na presa com a velocidade da luz. Não perfura a pele por acidente. Trata-se de uma arma biológica, projetada para imobilizar peixes, vermes e até outros caracóis que se movem rapidamente. O que a torna mais inquietante é a natureza do seu veneno. Algumas espécies de caracóis cone carregam um potente coquetel de neurotoxinas, capaz de perturbar o sistema nervoso, causando paralisia muscular. Em casos raros mais reais, uma pessoa que manuseia um deles descuidadamente e é picada pode sentir dormência, dificuldade para respirar e, em casos extremos, paralisia total. O problema é que não há antídoto conhecido. O tratamento médico limita-se a manter a pessoa estável, enquanto as toxinas desaparecem. Felizmente, eles não perseguem ninguém. Afinal, os caracóis cone são lentos. Mas seu mecanismo de defesa é rápido e inesperado, tornando-os um dos perigos mais enganosos do oceano. Algo que parece completamente inofensivo pode atacar com mais precisão do que você jamais esperaria de uma concha.
a um lugar na Indonésia onde o principal predador não é um grande felino ou um crocodilo, é um réptil. O dragão de Komodo é o maior lagarto vivo do planeta, atingindo mais de 3 metros de comprimento e pesando até 70 quilos. Parece algo remanescente da pré-história e, em muitos aspectos, é. Esses répteis gigantescos não se limitam a vasculhar o lixo em busca de comida. Eles caçam ativamente, usando uma combinação de furtividade, paciência e surpreendentes explosões de velocidade. Eles emboscam veados, javalis e até búfalos d'água. Mas o que os torna verdadeiramente assustadores é o que acontece depois da mordida. A saliva do dragão de Komodo contém uma mistura de bactérias e compostos anticoagulantes, e mais recentemente, cientistas descobriram que eles também produzem veneno. Quando mordem suas presas, as toxinas impedem a coagulação do sangue, enfraquecendo o animal até que ele desmaie. Então, o dragão segue em um ritmo constante, rastreando-o até que seja seguro se aproximar. Embora raramente entrem em contato com pessoas, são conhecidos por atacar quando provocados, ou quando há comida envolvida. Seu olfato é incrivelmente aguçado. Eles podem detectar sangue a quilômetros de distância. O que é perturbador é o quão silenciosos eles são. Eles não rugem, sibilam ou fazem cena. Eles apenas esperam, observam e se movem quando o momento é certo. Em seu habitat natural, eles não são apenas lagartos. Eles são o predador de topo. E eles têm mantido esse título por milhares de anos, sem precisar de nada, além de músculos, paciência e veneno. É isso aí. Qual animal mais te surpreendeu? Escreva nos comentários.